Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da delação premiada. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado é o advogado criminalista Leonardo Pantaleão. Ao lado dele, como anfitriã da semana, a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp, para quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas ao doutor Pantaleão. Doutora Raquel. Doutor Pantaleão, é uma imensa honra tê-lo aqui no nosso programa para podermos falar e discutirmos a respeito dessa matéria que hoje ela causa curiosidade não só naqueles que operam com direito, que trabalham com direito, como para a população, a delação premiada. Sabemos que a delação premiada, os institutos vieram de forma não bem delimitada com a lei de crimes hediondos, posteriormente também com a lei de lavagem de capitais, quando foi um desenho mais específico da lavagem, mas a lavagem realmente teve seu instituto mais firme com a lei de organização criminosa, que foi a 12.850, se eu não me engano. E eu gostaria de saber o que significa a delação premiada, qual a diferença de delação premiada, colaboração premiada, para que a população saiba a diferença e qual é a vantagem de utilizarmos a delação premiada para podermos atuar no combate à criminalidade. É uma honra muito grande estar aqui também com vocês. Agradeço demais o convite que me foi feito. Doutora Raquel, muito obrigado. E, de fato, esse é um tema dos mais relevantes. É um tema que, como já mencionado, ele ganhou uma repercussão maior, até por conta da própria Operação Lava Jato. A partir daí, todo mundo passou a conhecer, né, o Instituto da Delação Premiada. E ela sofreu realmente um impacto muito grande em 2013, com a Lei 12.850, onde se definiu o conceito de organização criminosa. Isso é muito importante. Antes nós não tínhamos, embora outras legislações trabalhassem um pouco sobre o tema, mas o conceito atual surgiu muito forte, exatamente na Lei 12.850. E como um instrumento até de combate a essas organizações criminosas, a lei também trouxe, isso é importante que se diga, de uma maneira muito enfática, o aspecto da delação premiada. Por quê? Porque se parte da ideia de que se não oferece algum prêmio, algum benefício a alguém que se pretende colaborar com aquelas buscas desenvolvidas pela persecução penal, dificilmente se chegaria àquelas pessoas que integram a organização, porém não fazem as chamadas atividades de campo. Então o Instituto ganhou uma repercussão muito grande por conta disso. No que se refere à denominação, antes da Lei 12.850, realmente era muito comum trabalharmos somente a ideia de delação. Hoje nós podemos entender que a colaboração premiada é o gênero, do qual a delação é uma espécie. Então, por exemplo, a partir do momento em que o colaborador, ele identifica os demais coautores ou partícipes daquelas atividades ilícitas, então ele fornece a identidade dos seus comparsas, então ele está ali fazendo uma delação. A partir do momento em que ele tão somente contribui para os órgãos da persecução penal, para que os órgãos venham a obter ou resgatar, por exemplo, dinheiro que foi desviado para fora do Brasil, então ele indica onde esse dinheiro está, até para possibilitar que seja repatriado. Mas ele não fornece a identidade dos demais comparsas. Aí eu estou somente no âmbito da colaboração e não da delação. Mas, em linha geral, é importante ter essa ideia. Os dois termos hoje se mantêm válidos, porém, um é o gênero, o outro é a espécie. Muito interessante. E esse instituto, apesar de ser muito utilizado de forma muito ampla no direito norte-americano, ele veio da Itália. A primeira menção de se utilizar o Instituto de Delação Premiada foi um magistrado na Itália, na Operação Costa Nostra. Exatamente. Essa questão desses institutos, isso faz parte até da universalização do direito penal. Hoje a gente tem trazido para o direito brasileiro
diversos requisitos, diversos elementos, diversas técnicas utilizadas também pelo direito estrangeiro. São experiências que acabaram dando certo fora e que, claro, naturalmente, o legislador brasileiro tenta trazer para cá para tentar buscar os mesmos resultados. A questão da colaboração premiada na Itália foi muito usada para combater, inclusive, aquelas máfias italianas, aquela coisa toda. Então, isso realmente ganhou repercussão e acabou vindo para o Brasil. Na polícia judiciária, a gente trabalha muito com informações. E o Instituto também é utilizado, obviamente, na Polícia Federal, eles utilizaram na Lava Jato na parte de inquérito policial, o delegado de polícia. E houve um impasse ali de quem poderia aplicar a delação premiada, quem teria a legitimidade, que somente o promotor. Mas eu entendo que está muito clara, está muito expressa na lei que o delegado de polícia é uma autoridade totalmente apta para utilizar, inclusive de uma forma que instrumentaliza de melhor aplicabilidade a investigação, tem uma eficiência muito maior, com o advogado participando na parte do inquérito, etc. Essa questão que girou em torno, né, da possibilidade da autoridade policial, seja estadual ou seja federal, elaborar um documento de acordo, né, de colaboração premiada. Isso foi alvo, inclusive, de uma ação direta de inconstitucionalidade, movida por uma associação do Ministério Público Federal, em que se questionava o texto da lei. Porque a lei é expressa realmente no sentido de que a autoridade policial pode negociar os termos da colaboração premiada. Porém, naquela ação se discutia se aquele dispositivo de lei era constitucional ou não, ou se aquela atividade seria privativa do Ministério Público. Em relação a essa questão, o Supremo já se debruçou em junho de 2018, aonde ficou, por maioria de votos, inclusive, definido que compete, sim, ao delegado de polícia essa providência, desde que, claro, sempre acompanhado com um aval, com a concordância do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Mas não é uma providência inconstitucional, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a autoridade policial elaborar o termo de acordo e estabelecer ali os eventuais benefícios a serem conferidos ao colaborador. Até porque tem um rito a ser seguido, extremamente, os direitos e garantias individuais devem ser respeitadas no acordo de delação premiada e pudemos ver que, de forma atrapalhada, o próprio Ministério Público quase que anulou toda a investigação numa delação totalmente atrapalhada. Essa questão ela é muito interessante, até se nós formos pensar sobre os reflexos que um vazamento de informação, por exemplo, pode causar. Então, vamos imaginar que uma situação hipotética é celebrado um acordo de colaboração premiada, e aí, então, é fornecido pelo colaborador as informações precisas, indicando, por exemplo, onde estão as provas, ou pelo menos os elementos mínimos indiciários para dar força e credibilidade àquilo que ele está relatando, narrando às autoridades. Imagine que, porventura, o Ministério Público acabe vazando essa informação e a diligência reste infrutífera, porque com o vazamento da informação, as pessoas que seriam as destinatárias daquelas medidas de busca e apreensão ou de prisões e daí por diante, atuam de maneira a destruir todas as provas antes da diligência ser consolidada. Aí fica aquela grande pergunta. Ora, não se obteve o resultado pretendido. Porém, isso seria suficiente para que os benefícios que seriam aplicados ao colaborador deixassem de ter a sua eficácia, porque não houve o resultado pretendido? E aí tem que se analisar. Se ficar demonstrado no caso concreto que a responsabilidade pela frustração da colheita de provas ocorreu por um órgão do Estado, isso jamais pode estourar em cima daquele que colaborou. Não foi uma negligência, uma imprudência dele que frustrou o resultado daquilo. Agora, por outro lado, como já aconteceu, me parece até o caso, doutora Raquel, que foi feita menção aqui, se essa situação ela surge por culpa, por responsabilidade do colaborador, então, por exemplo, o colaborador, de uma maneira deliberada, ele acabou omitindo informações relevantes. Ele não quis falar tudo aquilo que ele sabia falar para proteger alguém, por exemplo. Aí, me parece que, como ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, evidentemente, ele deu causa a essa ruptura desse contrato, automaticamente ele não faria mais jus aos benefícios que haviam sido a ele destinados por conta dessa pretensa colaboração.
Mas, se eu não me engano, na extorsão mediante sequestro é taxativo. Só há o benefício concedido caso haja a liberação. Isso, nós temos ali a liberação, claro, com vida, evidentemente, do indivíduo que foi o alvo ali da extorsão mediante sequestro. Aí é taxativo. É isso, aí nós temos margem de erro ali. Não, aí nós temos uma norma especial que vai prevalecer ali sobre a norma geral. Ali é uma situação específica do artigo 159 do Código Penal. Sim. Esse caso que a senhora se referiu foi aquele da JBS? Só curiosidade. Foi do JBS, exatamente. Dos irmãos Batista. Exatamente. Né? Exatamente. Eu queria perguntar uma coisa ao senhor, porque como eu não sou do direito, então eu tenho perguntas às vezes que podem parecer esquisitas, mas para eles que estão vendo a gente, não. O senhor falou uma coisa interessante, eu diria, que a colaboração premiada é um gênero e a delação é uma espécie. Que mais? Existem outras espécies dentro desse gênero ou não? Não, nós temos especificamente a delação a partir do momento em que você atribui a identidade dos demais comparsas. Porque a grande discussão é assim, posso usar o termo delação ou agora fica tudo sob o manto da expressão colaboração? Então a doutrina vem se posicionando no sentido de que delação fica específica para aquela situação onde eu tenho a identificação dos coautores ou partícipes. E o restante acaba ficando dentro da expressão maior que é a colaboração. Existem exemplos, só para encerrar a minha parte aqui, em que pessoas realizam a tal da colaboração premiada, mas que a justiça, ao receber, não entende que seja assim? Existe. Existe porque nós temos alguns pressupostos. Veja, quem é que pode se colocar na posição de colaborador? Isso é muito importante. Na medida em que você tem informações relevantes, de interesse público e ainda desconhecidas, é que você, então, começa a ter perspectiva de se colocar na posição de colaborador. A posição de colaborador ela não é uma coisa que pode ser imposta pelo indivíduo que pretende colaborar. Não. Ele tem que convencer os órgãos da persecução, seja a autoridade policial ou membros do Ministério Público, de que ele tem, de uma maneira mais concreta possível, elementos de interesse público ainda desconhecidos para serem revelados. Sim. E aí, em relação a essa questão que comentamos há pouco, uma das grandes críticas relacionadas à JBS, a colaboração que falamos, foi que, na verdade, nós temos uma situação que aquela pessoa que, em tese, teria praticado uma enorme quantidade de crimes, de acordo com o que foi apurado, teve um dos maiores benefícios ali. Então isso, até que ponto violou ou não o princípio que é básico do direito penal, que é o princípio da proporcionalidade. Porque se não tomarmos cuidado, a mensagem que se passa muitas vezes é o seguinte, não é que você não possa praticar crimes, basta você documentá-los bem. E aí você acaba sendo contemplado com uma benesse de maior valia. Doutor Pantaleão, eu preciso encerrar o primeiro bloco, mas a gente já volta continuando essa conversa, tá bem? Você que está nos assistindo, este é o final do primeiro bloco, o segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate de hoje está falando a respeito da delação premiada. Eu vou reapresentar o nosso convidado de hoje, que é o doutor Leonardo Pantaleão, advogado criminalista. Ao lado dele, conosco, está a nossa anfitriã, a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp, para quem agora eu passo a palavra para fazer a pergunta que vai iniciar o segundo bloco, doutora Raquel. Adriano, na sua apresentação, você só esqueceu de um detalhe. O doutor Pantaleão, ele é um excelente advogado criminalista. No Instituto da Delação Premiada, esse instituto, ele, obviamente, quando ele sai do papel e nós temos que operar na vida real, como que funciona? Aquele criminoso, ele não fica taxado de dedo duro, cagueta, aquele que vai ter que necessariamente ficar no seguro. Qual é a garantia daquele criminoso em colaborar ao delatar aqueles outros comparsas em que ele terá a sua vida garantida? Como
como que o senhor, como advogado, aconselha o criminoso? É algo que, negociando, é benéfico ou não para o cliente? Obviamente, para o delegado de polícia, para quem opera do outro lado e querendo investigar e buscar a verdade possível dos fatos, é extremamente benéfico. Eu quero saber do outro lado. Essa pergunta é uma pergunta extremamente interessante, porque isso de fato preocupa a todas as pessoas que pretendem eventualmente colaborar. E eu faço aqui um paralelo momentâneo em relação à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha também incentiva, e de fato corretamente, a que a mulher venha a denunciar práticas de qualquer tipo de violência que venha a sofrer no ambiente doméstico. Por outro lado, nós sabemos que o Estado ele não está aparelhado em maneiras rigorosas, em maneiras eficazes para poder dar a segurança devida àquela mulher que depois eventualmente volta para casa para poder se submeter ali eventualmente a novas agressões de qualquer natureza. E isso acaba combinando, infelizmente, com cenas terríveis como nós vemos pelos meios de imprensa e daí por diante. A mesma coisa acontece com a colaboração premiada. O indivíduo que se pretende colocar na posição de colaborador, é evidente que ele vai balizar os riscos que eventualmente ele venha a sofrer. Se ele não tem condições, e isso orbita em torno, inclusive, de condições econômicas para eventualmente se proteger um pouco mais ou um pouco menos, isso vai variar de cada um e de cada tipo de organização criminosa que está sendo desmantelada. Nós sabemos que existem organizações que são violentíssimas, são organizações que não perdoam esse tipo de comportamento. Então é claro que, em que pese seja um benefício pessoal ofertado, porque o Estado oferece esse benefício não pensando no indivíduo, pensando nele próprio Estado, que é para obter as informações que ele precisa para poder combater aquela atividade criminosa. Mas na mesma esteira, ele não consegue ofertar por um problema estrutural, por um problema de capacitação e até mesmo de investimentos, que nós sabemos que é muito aquém àquilo que a polícia precisa. O trabalho, eu sempre digo, o trabalho feito pela polícia, não só a Polícia Civil, mas a Polícia Federal, é um trabalho hercúleo, é um trabalho extremamente valoroso também, porque sabemos dos poucos recursos e aquilo que faz com os poucos recursos que tem. Mas não dá para o Estado garantir uma integridade física, não dá para o Estado garantir. Se o indivíduo estiver recluso num sistema prisional, aí sim fica mais fácil para colocá-lo num sistema de isolamento. Agora, porventura, nesses termos de colaboração, não ficou vinculado a um regime inicial fechado ou algo do tipo, ou então agora a questão da prisão domiciliar, que ficou muito na moda nessa questão da Lava Jato, em que pese de algum questionamento técnico, porque é uma modalidade de prisão que não encontra forma prevista na lei, foi uma criação, né? São situações que foram surgindo durante o tramitar dessa operação, até para poder fazer com que a pessoa realmente se sensibilizasse ou tivesse interesse em colaborar. Agora, dizer que o Estado consegue manter realmente a integridade da forma como deveria, isso seria uma utopia e a realidade não é essa. A pessoa que faz a delação premiada, ela pode se ater, ou ela deve se ater somente ao delito que está sendo investigado em pauta ali, ou ela pode abrir, falar de tudo? Para que ela possa obter os benefícios fruto daquela colaboração, ela tem que ter dados reveladores referentes à investigação que está em curso. Então, por exemplo, está havendo, vamos imaginar, uma investigação a respeito de fraude à licitação numa determinada prefeitura do estado de São Paulo ou do Brasil, que seja. Perfeito. Não adianta eu, como um pretenso colaborador, fornecer, por exemplo, à autoridade policial informações, por mais precisas que sejam, sobre um homicídio que ocorreu há um mês atrás naquela localidade, que não é aquilo que está sendo apurado, não é aquela matéria da investigação. Então, para que eu possa pleitear os benefícios, eu tenho que realmente fornecer elementos de prova ou de indícios referentes aos delitos sob investigação naquele caso. Mas aí sim, ela fala da investigação em pauta e aí ela amplia. Ela não fala de homicídio, ela dá mais detalhes e isso leva a outra questão em outro lugar, em outra localidade. Me parece que
as próprias delações ocorridas na Lava Jato realizaram esse tipo de coisa. Isso, é mais ou menos aquilo que no direito penal nós chamamos de um encontro fortuito de provas, né? Quer dizer, então, é algo que acabou surgindo além daquilo que era o objeto inicial da investigação. Obviamente que isso vai gerar um desmembramento do procedimento de investigação, surgem novos procedimentos de investigação para apurar essa questão. Foi novos que ocorreu, né? Exatamente, as fases. Exato. Agora, quais são os benefícios possíveis através de uma delação? Aquele que colabora, que faz uma delação premiada, quais são aqueles benefícios possíveis que ele pode receber em seu cumprimento de pena? Nós temos diversas possibilidades previstas na lei a respeito dessa questão. E ela vai numa gradação interessante, que ela pode começar até mesmo com um compromisso do Ministério Público, nem sequer ofertar a denúncia em desfavor daquele colaborador, e pode, claro, em outros patamares, nós podemos chegar a um perdão judicial, a uma redução de pena, não é? Isso é uma questão muito importante. E, aliás, sobre esse ponto, né, me parece assim, fundamental esclarecer até que momento o colaborador pode fazer uma colaboração premiada. Até qual momento? Porque, eventualmente, assim, imagine que ele se manteve silente durante toda a primeira fase da persecução penal, um inquérito policial, por exemplo, ou até mesmo agora já regulamentado pelo próprio CNJ, né, ou pelo CNMP, perdão, que é a questão do PIC, o procedimento de investigação criminal do Ministério Público. Não termos nenhuma legislação. Não há, é simplesmente uma regulamentação interna. Exatamente. Né? Mas, para todos os efeitos, acontece, a gente sabe que isso ocorre na prática, e o Judiciário tem dado guarida a esse tipo de procedimento. Aí o que acontece? Numa situação como essa, a partir do momento em que ele se manteve silente, deu início à ação penal, nós já tivemos ali toda a instrução, até mesmo uma sentença condenatória já em primeiro grau. Será que a partir desse momento o colaborador pode surgir e falar assim, olha, eu quero fazer revelações importantes e eu quero ter algum tipo de benefício em troca? É possível, a legislação permite isso, porém aí, claro, ele já vai ter um benefício muito restrito. Aí o que vai ocorrer para ele, se ele resolve colaborar após a decisão condenatória em primeiro grau, é que ele pode ter a sua pena reduzida pela metade. É o que aconteceria, por exemplo, só a título de ilustração, com o Marcelo Odebrecht, por exemplo, que ele não fez nenhum tipo de colaboração durante toda a fase processual, já tem aí sentenças condenatórias e daí por diante. Se realmente agora ele viesse a falar alguma coisa em relação àquilo que já ocorreu, o máximo que ele poderia ter é uma redução de pena. Jamais alcançaria um perdão judicial ou algo do gênero. Ou seja, quanto mais cedo você colaborar, mais benefícios você pode receber. E isso tem uma explicação muito interessante. Por quê? Porque quanto mais cedo você colaborar, maior a chance de você fornecer informações ainda desconhecidas. Porque quando você deixa para ser o último da fila do delator, talvez para o Estado nem interesse mais, porque você não vai ter nada de impacto para poder fazer com que o Estado se interesse e venha oferecer algum prêmio a você por conta da colaboração. Retirando até o efeito surpresa, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, é impressionante como a questão da delação premiada, ela realmente mobiliza aqueles que estão atrás das grades ou já com problemas com a justiça, porque a gente vê aí pessoas que jamais imaginaríamos fossem realizar a delação e realizando, né? Ex-ministros, ex-governadores e tantos outros assim. Chega uma hora que a pressão advinda do cárcere é muito grande. Então a pessoa tenta, e muitas vezes até influenciada por familiares e daí por diante, tenta aliviar de alguma maneira aquela pressão que, sem dúvida alguma, dentro do ambiente prisional, elas ganham uma dimensão muito forte. O senhor é advogado criminalista, o senhor tem casos de clientes do senhor que resolveram fazer delação premiada? Eu tenho casos no escritório de clientes que foram alvo de delação, não foram delatores, foram alcançados pela delação premiada. No caso específico, inclusive, numa fase muito preambular dessa questão da delação premiada, em que o judiciário aceitava até a delação só com a palavra do delator. Então, isso era uma outra coisa que eu ia perguntar. Exato. Também. O delator, por exemplo, para poder ter esse benefício, ele não pode, como outrora, no início aconteceu, simplesmente narrar fatos.
ele tem que, junto com os fatos narrados, demonstrar algum elemento que dê credibilidade àquilo que ele está dizendo. Ou até mesmo um conjunto probatório, né? Sem dúvida, A lei, ela até é um pouco mais, assim, frágil em relação ao colaborador. Ela não exige do colaborador uma prova, mas ela exige do colaborador elementos mínimos de verossimilhança, elementos mínimos de convicção. Não adianta só falar. Não adianta só falar, mas como no início o judiciário ainda não estava muito acostumado com essa questão da colaboração premiada, então acabava aceitando com base unicamente na palavra do delator para tentar fazer a prova no curso da ação penal. Então hoje isso o Supremo Tribunal Federal já refuta por absoluto e entende o seguinte, olha, a delação premiada ou a colaboração premiada, ela só poderá dar início a uma ação penal em desfavor do delatado a partir do momento em que a palavra do delator vier com um mínimo de credibilidade documental ou algum outro indício. Isso também é muito importante, porque, principalmente no âmbito do funcionalismo público, policiais civis, policiais federais e daí por diante, muitas vezes é comum alguém que é preso em flagrante, por exemplo, até para tentar envolver outras pessoas, dizer, olha, mas a doutora Raquel sabia, a doutora Raquel participava, sim, mas isso não é suficiente para poder fazer com que a doutora Raquel, por exemplo, seja afastada do cargo. Então, quer dizer, mas isso já aconteceu. Então, hoje o judiciário é um pouco mais atento às barbaridades que acabaram acontecendo em relação a esse tipo de coisa, ele então exige um mínimo de documentação para isso. É interessante que até nisso a justiça aprende, né? Como todos nós, vamos do 0 ao 100, atravessando a adolescência, o lado adulto, maduro, e agora, para a gente encerrar, a gente pode dizer que esse instituto hoje, a utilização dele na justiça, já está num nível mais maduro? Inegavelmente, hoje, o judiciário conseguiu, se não chegar ainda num nível máximo que pode, porque o aperfeiçoamento se faz necessário sempre, mas não se compara com o que tínhamos há poucos anos atrás. Hoje, a maturidade do Poder Judiciário para lidar com a questão referente à colaboração premiada é incomparável com aquela de algum tempo atrás. Doutor Leonardo Pantaleão, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, nos ilustrando, nos explicando a respeito da delação premiada. Queria agradecer a doutora Raquel Kobashi Galinatti pela presença aqui. A você também, que nos acompanhou até aqui, queria agradecer e deixar registrado que o nosso programa vai ao ar de forma inédita na TV São Paulo, toda terça-feira, às 6 da tarde. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.